Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o conceito de vetores. Além disso, vamos aprender como dar suas características por meio de coordenadas. Antes de começarmos, temos que relembrar dois conceitos muito importantes. O primeiro é o que são grandezas escalares. Lembrando que grandezas escalares são grandezas que só necessitam de um número e de uma unidade para serem especificadas, como por exemplo, massa, tempo, temperatura. Mas também existem as grandezas vetoriais, que são aquelas que têm módulo, direção e sentido, como por exemplo, força, velocidade, deslocamento. Este último vai ser o exemplo que vamos utilizar para estudar vetores na aula de hoje. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem que é um mapa das ruas de Campo Grande. Temos dois pontos marcados, o ponto A e o ponto B. Vamos supor que uma pessoa queira se movimentar, ou seja, se deslocar do ponto A até o ponto B. Podemos representar esse deslocamento por meio de um vetor. Perceba que o segmento orientado em vermelho simboliza o vetor deslocamento da pessoa, do ponto A até o ponto B. Ele é simbolizado por D, porque significa deslocamento. Na imagem da direita, nós temos uma visão de satélite das mesmas ruas. Perceba que ali temos a medida da distância percorrida pela pessoa, no caso 675 metros. Se nós falássemos que a pessoa se deslocou 675 metros, essa informação ainda estaria incompleta, porque a pessoa poderia escolher qualquer direção para se deslocar. Ela poderia ter ido no sentido oposto ou ido na direção de outra avenida. Se nós quisermos dar a informação completa de qual foi o deslocamento da pessoa, devemos usar sempre um vetor. 675 metros seria o módulo desse vetor. A direção é a direção da Avenida Salgado Filho. Sentido de A para B, ou seja, da Avenida das Bandeiras para a Avenida Ernesto Geisel. Nesse caso, temos uma descrição completa do movimento da pessoa. Vejamos um outro exemplo de deslocamento. Nesse caso, temos uma outra região com as ruas de Campo Grande. Temos dois pontos demarcados, ponto A e ponto B mais uma vez. Digamos que a pessoa queira fazer um deslocamento do ponto A para o ponto B. Mais uma vez, podemos simbolizar esse deslocamento por um vetor. O vetor de deslocamento da pessoa foi demarcado em vermelho. Na imagem ao lado temos uma vista de satélite da mesma região com a distância percorrida pela pessoa, 738 metros. Essa distância representa o módulo do vetor de deslocamento e não dá uma descrição completa do movimento. Para descrevê-lo, precisamos, além do módulo, da direção e do sentido. A direção é a da Avenida Salgado Filho, uma linha reta. O sentido, de A para B. Nem sempre nós conseguimos falar o módulo, a direção e o sentido de um vetor. Às vezes é muito importante dar suas informações em coordenadas. Observe a imagem. Podemos utilizar como orientação as direções norte-sul e leste-oeste, como se fossem eixos coordenados. Nesse caso, podemos ver que o movimento da pessoa foi tanto em direção a leste como em direção a sul, porque ela saiu do ponto A, que está basicamente na origem do sistema de coordenadas, e foi em direção a B. Nós podemos medir e demarcar qual foi o deslocamento dessa pessoa para leste e qual foi o deslocamento dessa pessoa para sul, que é o que está marcado em amarelo na imagem. Mais uma vez, utilizando um aplicativo que mostra a imagem de satélite da região, podemos medir a distância. Nesse caso, sabendo o quanto a pessoa se deslocou para leste e para sul, podemos especificar o vetor por meio de suas coordenadas, em vez de falar o módulo, a direção e o sentido. Esse vetor possui 607 metros de deslocamento para leste e 405 metros de deslocamento para sul. Na física e na matemática, nós usamos os eixos x e y para dar as coordenadas de um vetor, em vez de leste-oeste e norte-sul. Nesse caso, as coordenadas são iguais. Podemos estabelecer um valor que a pessoa tenha andado na direção x e um valor que ela tenha andado na direção y. Usando os valores definidos anteriormente, podemos definir as coordenadas do vetor d. Observe que sempre que colocarmos as coordenadas de um vetor, damos sempre primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. As coordenadas do vetor d são 607 metros na direção x e menos 405 metros na direção y. Você pode se perguntar, por que a coordenada y está negativa? Observe que a orientação do eixo y é positivo para cima. E vemos claramente nessa imagem que a pessoa se deslocou para baixo. Desse modo, especificamos exatamente qual foi o deslocamento da pessoa usando apenas coordenadas. Na próxima aula, vamos ver como esses conceitos se aplicam no caso da força, além de aprender a fazer soma e decomposição de forças. Bons estudos e até a próxima!